Questão de astrologia ou terapia. O tema do podcast de hoje É tudo culpa da mãe? Parte 2. Previously on Controle Y. Nós falamos sobre a humanização da mãe, para entendermos o ser humano que existe por trás desse arquétipo tão forte e que é tão importante na nossa vida. Como nós estamos numa questão de astrologia ou de terapia, na primeira parte nós falamos do ponto terapêutico, agora a gente vai falar do ponto de vista astrológico. Então aqui eu tenho minhas presenças astrológicas favoritas. Eu estou aqui com a Rê do Céu. Oi, gente, saudades. Por favor, perdoando a mãe. Como assim, se ela merecer? Bom, eu sou a Renata Assato, a Rê do Céu, @Rê do Céu, entre outros muitos arrobas que hoje nem vou falar. Olha, não vai falar, vai estar misteriosa hoje? Tô não misteriosa. Vai falar sobre cabelo Rê do preto. Céu tem... Ai, tá, só porque é questão de terapia, eu vou dar o meu arroba espiritual. @openyourheart.ucem, que é a abreviação de um Perfeita. curso em milagres. Um curso em milagres. Olha, Eu tô nessa terapia aí todo dia, lendo ao vivo um curso em milagres no Instagram, nesse outro arroba. E olha, muita coisa mudou. Minha meta é perdoar todo mundo. Tá escrito até na minha bio ali do Bumble. Perdoar. Meu Bumble é apocalíptico, perdoar todo mundo. poder apocalipse perdoar todo mundo. Amo. O meu é assassinar a reputação de todo mundo. Que esse é o Ai, meu poder que apocalíptico. Mentira, gente. Isso é um amorzinho. É ajudar o meu. E pra me ajudar aqui também estou com o Victor. Hello, quanto tempo? Já estava com saudade aqui do Y e de todos Verdade, os ouvintes gente. e da Ri. E obrigado pelo convite. Eu amo falar sobre o tema de hoje, como um bom lua em câncer. Então, eu vou adorar falar sobre o tema mames. E quem quiser me seguir, meu arroba é Victor Souza NK. Perfeito. Antes de começar, eu queria entender do ponto de vista da astrologia, lembrando que Victor, ele trabalha com a astrologia moderna, enquanto a Renata trabalha com a astrologia tradicional. Então, em alguns momentos, vai ter algum choque aqui, algumas diferenças, mas eles vão explicando e contextualizando. Só para entender que também a astrologia não existe só uma linha em astrologia. Então, para começar, como que a gente entende, através do nosso mapa astral, como que é nossa mãe? Quem é nossa mãe no mapa astral? A lua é a mãe. Exato, a lua é mãe. Existem vários tipos de mães, né? Então a gente também faz cair o modelo de o que é ser mãe. Gente, tem 12 signos, tem 12 casas, tem muitas possibilidades de mãe. E isso já entra no que a gente estava conversando um pouquinho antes, que a lua no seu mapa é a mãe, mas é a mãe que foi para você. E às vezes a sua mãe para o seu irmão vai ser outra mãe. Sim, Né? total. Então, total. porque você pode ter uma lua, o seu irmão ter outra, e realmente a sua mamãe vai ter relações diferentes com você e com o seu irmão, ou quem quer que seja aí, né? Então, achei legal a gente falar disso, que toda mãe pode ter várias mães dentro dela, conforme a época que o filho nasceu, conforme a vivência dela. Ela é um ser também em desenvolvimento, né? Tá se expandindo aí, mudando. Então, ela pode ter várias e tem várias facetas, né? Assim, a minha mãe tem várias eras. Nossa, ela teve várias, assim, que hoje eu entendo bastante. É muito curioso eu querer começar a fazer esse episódio, porque foi muito meu processo terapêutico pra mim entender que, assim, eu sempre tive uma relação neutra com a minha mãe. Nem boa, nem ruim. Depois que eu saí de casa, melhorou muito. Aí minha sobrinha nasceu, olha eu bem ciumento aqui. Minha sobrinha nasceu, e aí minha mãe ficou muito mais próxima da minha sobrinha. E aí eu senti que a gente deu uma esfriada. Só que não doía em mim, assim, não sei, pra mim era neutro. E aí eu fui vendo que, de acordo com a minha terapia, que existia um papel que eu queria que a minha mãe exercesse. Eu, Y/Kleber, queria que ela me acolhesse. Mas eu entendi na minha terapia que eu nunca fui atrás de acolhimento. Eu tinha essa necessidade de mostrar que eu não tinha necessidade. Então, como que eu queria isso, sendo que eu
não demonstrava que eu queria. Então a gente criou uma relação em que eu sou muito mais independente dela. E aí agora, depois de velho, depois de 32 anos, eu tô começando a falar assim, gente, o que é isso? De onde vem essa carência? Será que é da minha mãe? Será que é de outro lugar? Será que é de uma carreira? Da onde vem essa carência? E aí foi quando eu pensei em fazer esse episódio. Então, no meu mapa astral, a minha lua, ela é em Áries, que é o primeiro signo. Então, vocês acham que a gente pode começar por aí, falando já da lua em Áries? Como que a pessoa vai ter essa percepção da mãe? É o seu universo com a sua mãe, né? Mas não o dela com você. O dela com você é o mapa dela, que vai contar como que ela vai ser enquanto mãe, né? Aí ela me acha mó insuportável, né? Minha mãe me detesta, tá? Precisa olhar o mapa dela. Em Áries é mais papum, assim, sabe? É muito na ação. Não tem essa coisa da palavra doce, do eu te amo, meu filho, sabe? Leva aqui essa comidinha e tal. É muito mais, né, pá, assim, sabe? É mais na lata, lançar as verdades na cara. É uma relação ativa, né? Então, às vezes a gente tem uma ideia de cuidado que vai vir da mãe, como se a gente tivesse uma lua em câncer, uma lua em touro, aquela mãe que vai cozinhar pra gente, que vai colocar a gente no colo, que vai ouvir nossos lamentos, mas a lua em Áries bem que não tem muito tempo para isso, sabe? Então é outro tipo de relação, é mais assim, estamos aqui na vida. O que eu vejo muito na lua em Áries é uma mãe que de alguma forma marca uma agressividade, né? E geralmente o filho vai lembrar de gritos, ou de fofocas, ou de jogando coisa no chão. Eu vejo muito a lua no mapa da pessoa, do que ela vai gravar da mãe. Porque a mãe é várias coisas, né? Sua mãe, ela pode ter gritado, mas ela fez várias coisas com você. Mas o que se fixa na sua consciência, eu vejo muito por essa lua. Então a lua em Áries, eu vejo uma mãe que de alguma forma vai representar uma agressividade ou um movimento de tipo, faz o que você tem que fazer. É uma mãe que empurra Exatamente. você pra fazer uma coisa, seja De empurrando. uma certa independência, né? Tipo, Ela te encoraja, Ela fala te assim, encoraja. vai, filho, Exato. sabe? É isso, só vai. E aí imaginem que uma lua em Áries, ela vai te empurrar, seja porque ela não vai ter paciência mesmo, ou porque ela vai de alguma forma assustar um pouquinho pra você reagir, né? É uma lua que gera um pouco uma reatividade no filho. Então eu vejo essa dinâmica, né? É uma lua que o filho acaba sendo reativo, né? Quer responder, quer falar, quer fazer. Né? É muito engraçado isso que vocês falaram, tanto da agressividade, assim, que o Victor disse. Porque minha mãe, ela veio de Vitória de Santo Antão, interior do Pernambuco, lá terra da fábrica do Pitu. Então, minha mãe e a família falam muito alto. Sempre gritaram muito, assim. E aí, ela também gritava muito comigo, assim. Tipo, era uma coisa bem ariana mesmo, assim. De tipo, de não ter muita paciência pra me explicar, sentar e não, é tipo, não e não, pronto, não. E aí, eu tinha que desenvolver a justificativa, porque ela não me dava justificativa. E eu sempre era a pessoa que eu queria justificativa. Por quê? E ela assim, porque assim. E aí, ela não tinha uma questão também de autoridade que eu não podia questionar. Mas você tá errada. E aí, Áries é muito isso, de não admitir, não dar o braço a torcer quando tá errado, nesse sentido. Sabe? Pede a desculpinha com muito envergonhada. Que aí minha lua em Áries também, eu também sou desse jeito. Então tem vergonha de pedir desculpa, de admitir que tá errado. Então a nossa relação é muito explosiva, assim. Tipo, muito, tipo... Sabe? Gente. E a lua de touro? Como que é essa pessoa que tem esse posicionamento no mapa? É a mãe e vó, né? Que é over. Aí já é muita nutrição, nossa. Eu vejo muita lua em touro como a mãe que prende um pouco o filho, né? Só que ela prende de alguma forma material, né? Então, vai dar as coisas, vai nutrir, como a Rê falou bem, né? Vai cozinhar literalmente, né? Ou vai fazer alguma questão para criar uma dependência concreta, né? Ou, por exemplo, mesmo que a gente estiver falando de um sentimento, o filho vai sentir assim, eu não sou nada sem minha mãe, eu vou ficar desestruturado, eu vou ficar sem apoio, eu vou ficar sozinho. Existe uma certa simbiose, né? Eu vejo isso muito na lua em touro. Então, eu vejo muito uma mãe protetora, né? Ou uma relação protetora, mas uma relação também de muita troca.
Para eu receber o presente que minha mãe tem para dar, eu tenho que ser um filho X, eu tenho que ser certinho, eu tenho que ser agradável, eu tenho que ser. Tem que atingir um papel e aí eu consigo um presente dela. Então. Acho que é muita doação, né? Exato. A lua em touro. Porque existem signos que dão dignidades para os planetas. E touro é a exaltação da lua. Então, é a grande dignidade da lua, até demais, é touro. Por isso que eu falei que é vó, porque sabe que, tipo, mãe cuida e vó estraga, porque dá muito, né? Porque aí também dá doce, aí deixa o filho fazer as coisas. O filho não, o neto, né? Quando é hiperprotetora, é muita doação. Então, eleva o patamar, assim, do quanto que a pessoa também acaba trazendo para a própria vida dela. Ela quer viver bem, ela quer comer bem, ela quer ser bem cuidada, ela quer ser bem nutrida. Então, isso vai acabar refletindo sobre a forma dela de se relacionar também, o quanto essa mãe aprendeu a entregar. Deu muito, mimou. A leitora mimou a criança, sabe? Mas eu vejo que é um mimo que tem um interessezinho, assim, eu vejo. Todo tem, né? Mas eu fico. Lembra o podcast de touro? Tem, Assim, a Lua que gosta de um elogio, gratidão. Tem que falar, mãe, você é linda, maravilhosa, você é Deus, você é tudo, minha mãe, meu tudo. Boy de Lua em touro. Convém. Ai, gente, imagina namorar. Ai, a presença da mãe é muito forte. Aí É muito bizarro isso, porque eu tenho uma amiga que ela é amiga da minha escola, assim. Ela tem a lua em touro. E é muito bizarro porque ela leva a mãe pro rolê. Assim, no começo, eu lembro até hoje que era até meio chato. A mãe dela era muito divertida, assim, muito divertida. Só que não encaixava a conversa. A mãe queria ser meio. Você via que a mãe tentava se adaptar ali com os jovens. E aí eu lembro até hoje que teve um passeio na escola que a gente foi pro final do Play Center. E aí a mãe dela fez questão de nos levarmos no carro. Tipo, eu, ela e mais 2 amigos no carro dela. Porque não queria que a gente fosse no ônibus de excursão da escola. E aí, tipo. Essa é a posse da lua em touro. Possessiva até, tipo, demais. de gente, eu quero ir no busão. E, tipo, aí minha amiga tava indo lá, outra amiga também ficou meio sem graça de deixar ela sozinha. Aí eu fui, e a gente foi, tipo, meio. Tipo, tem essa parte que parece que invade um pouco, assim. E assim, a minha amiga não se incomodava. Pra ela era algo muito natural. Mas eu que tinha uma lua em Áries, falava, tipo assim, meio, nossa. A minha mãe jamais, olha isso. Então, assim, vocês têm que fazer 50 baldeações pra chegar lá, se virem. E a lua em Gêmeos? É a minha lua. Gente, lua em Gêmeos, assim, a mãe é meio off, sabe? Tipo, não tem intimidade, não tem uma coisa realmente. É mais desapegada, né? Esse carinho, essa coisa da minha mãe cozinhar pra mim, sabe? Essa coisa é uma coisa que eu nunca vivi. Eu comecei a viver agora, depois de adulta, quando eu vou lá de final de semana, sabe? Mas minha mãe sempre foi muito preocupada com as questões dela, as questões profissionais e intelectuais dela. E minha mãe é uma ótima companheira para ver filme, para contar história, para, tipo, assistir uma série, sabe? Coisas geminianas. Comunicações. Vamos ver um filme, vamos ver uma série. Você tem que entreter a sua mãe nesse sentido. Entretenimentos, assim. Aí, às vezes, eu conto minhas histórias e tal, mas ela não atravessa sensibilidades e a gente tem uma relação bem distante. E o que é o tema da minha terapia há muito tempo também, né? Tipo, toda a minha constelação é mãe, toda a terapia é mãe. Não só pela lua, mas pela posição na casa do meu mapa também, assim. Eu tô trabalhando isso há um tempo. E aceitar que minha mãe é do jeito que ela é, meio desapegada, focada nas coisas dela, que a nossa relação é muito diferente, né? De uma amiga minha que
morou comigo e ela, com a mãe dela, ficava 1 hora no Eu telefone falando da queria! vida íntima. E eu ficava com inveja. Eu falava, mano, minha mãe, ela me liga para falar assim: olha, eu tô te passando o aplicativo aqui para você fazer compras no mercado. Aí você entra pelo link que eu te mandei, que eu vou ganhar tanto de desconto. Ah, tô vendo aqui um filme, uma referência. Assiste essa série. Vamos viajar. Estou pesquisando coisas, mas tipo, sabe, meio desapegado assim, né? Então é isso. É sobre. Eu vejo a lua em Gêmeos como uma lua que ela é um espelho, assim, né? Então eu vejo que a lua em Gêmeos geralmente são as mães que elas são mães um pouco adolescentes de alguma forma, ou elas não, como a Rê falou, não tem esse lado. Aliás, nenhuma lua de ar tem um lado muito maternal, né? As luas de ar não são extremamente aquele padrão, né, maternal. São maternais a forma delas. Mas a lua em Gêmeos eu vejo muito, né, como essa lua que, por exemplo, eu tô. Minha mãe, ela quer vestir as roupas que ela quer saber os assuntos que eu. Ela fala dos meus assuntos que eu falo, ela quer interagir na atualidade. Não é uma mãe que ela, de certa forma, tá amadurecida, ela tá ainda meio que semelhante ao filho. Ou ela tem a própria vida, como a Rê falou. Então eu vejo muito assim, é uma lua que lembra muito mais uma relação de uma irmã mais velha, talvez, Uma amiga. uma amiga, Uma amiga. Pra mim, minha mãe uma é uma amiga do que amiga. necessariamente né, uma figura maternal. Agora, o que eu vejo, né, que é um ponto interessante pra gente até falar nisso, é que conforme o signo, né, que nós temos a lua, também é a forma que nós nos conectamos com essa mãe. Então, uma lua em Gêmeos é exatamente o que a Rê falou. Eu vou me conectar através de cultura, através de assuntos do dia a dia, né? Coisas mais, entre aspas, superficiais, mas que de alguma forma eu lembro. Ou que tem esse estímulo, né? De livro, de mente, de intelecto. Mas eu vejo a lua em Gêmeos muito como essa mãe, mãe amiga, mãe colega, mãe irmã mais nova. Mãe pra dar rolê. Mãe pra dar rolê, mãe pra passear. Minha mãe é ótima. Vamos dar uma volta, vamos fazer compras, vamos, sabe, bater perna, assim. Parece que tem que ter alguma coisa. Não é só, tipo, vocês duas. Tem que ter alguma coisa envolvida, sabe? Sim, sim. É muito difícil só nós duas, assim, sabe? Tipo, é muito raro. E mesmo que seja só nós duas, é outra coisa, não tem essa intimidade, essa O que conexão. eu vejo muito é que quem tem lua em Gêmeos repete muito algumas coisas da própria mãe, né? Um espelho, de novo, né? Eu vejo essa coisa do espelho na lua em Gêmeos. Sim. E também, geralmente, na maturidade desse filho, ele às vezes vai entender melhor a mãe, porque essa mãe vai estar, entre aspas, um pouquinho mais madura também. Ela vai amadurecendo junto. Então eu vejo esse acompanhamento, vamos colocar assim. Talvez a ficha da mãe caia um pouco mais pra frente, né, mais velha, que o filho já aprendeu a lidar um pouco com isso e a mãe já tá em outro ritmo. Ela, agora eu quero exercer isso, mas já foi o tempo, né? Tipo, no momento de você construir esse laço, né, talvez mais unida, assim. Quando eu atendo as mães, aliás, os filhos, né, das luas em Gêmeos aí mais velhos, eu escuto muito isso, assim, agora minha mãe quer criar um vínculo comigo, mas agora já passou o tempo. Por quê? Eu vejo de novo, essa lua em Gêmeos é isso, é como se ela demora um tempo, ela vai acompanhando o filho. Mas, assim, o filho quer a mãe, entre aspas, madura lá no começo. Ele não quer a mãe madura Amadurecendo depois. junto com ele, né? Exato. Né? Mas olha, eu como testemunho, eu tô realmente me conectando com a minha mãe agora. Eu tenho 37 anos, gente, apesar da minha cutis de lua em Gêmeos aqui, jovenzinha. Eu tô me conectando com a minha mãe agora, então abrir esses espaços para ela e reconhecer que essa é a melhor mãe que eu poderia ter, sabe? É ela que é minha mãe mesmo, sabe? Porque eu também tive um privilégio, minha mãe terceirizou meu cuidado de nutrição, de acompanhamento diário, não foi ela, minha mãe foi trabalhar, sabe? E é isso que o Vitor trouxe do espelhamento. Eu sou super workaholic, minha mãe é super workaholic, minha mãe é professora, doutora,
da Universidade de São Paulo, sabe? E aí eu também fui fazer mestrado, fui seguir carreira acadêmica, trabalho pra caralho, penso muito no meu trabalho. E isso é uma prioridade na minha vida. O trabalho é uma prioridade na vida da minha mãe, claramente, desde sempre. Ela colocou o trabalho em primeiro lugar. Então, eu consigo ver nossos espelhos, eu consigo hoje reconhecer a professora doutora Rosalinda, que é minha mãe, que é a super, super top da medicina, é a minha grande inspiração. Eu olho para ela e falo, eu não sou da medicina, mas na astrologia e na pesquisa acadêmica, em teatro, que eu sou das artes cênicas também, cara, eu tô trilhando um caminho semelhante, sabe? Olha que coisa. Que maravilhoso isso, que curioso. Amei a lua em Gêmeos. E a lua em Câncer, que é a do Victor. Eu vou começar falando então. Então, a lua em Câncer, eu vejo, como a Rê já falou, né? É a lua que representa bem a simbologia mesmo, né? Do que a gente tem de expectativa de uma mãe, né? Então vai ser afetuosa, uma relação mais afetuosa, de cuidado, de nutrição, de aconselhamento. É uma lua bem o arquétipo mesmo da mãe. Agora, né? Nem tudo são flores. O que eu vejo na lua em Câncer? Existe um domínio da mãe sobre o filho. Então, quem tem a lua em Câncer, como eles têm uma relação tão boa ou tão intensa, mesmo, às vezes a gente pensa assim, a pessoa pode, né, que tá escutando a gente, não, eu tenho lua em Câncer e minha relação com a minha mãe é péssima, mas esse é um tema pra você, esse péssimo, ele é muito natural pra você, assim, ele é muito em casa, essa sensação assim, a lua em Câncer, ela é a mãe que você fica à vontade. Então, mesmo que se você tem uma lua em Câncer e a sua mãe, uma relação difícil, que é muito, nunca vi, mas assim, eu imagino que vai ser esse difícil que você tá acostumado, né? Se você nasceu na lua cheia, aí pode ser mais difícil essa relação com a sua mãe, né? Depende muito da casa onde a sua lua está no mapa também. Mas a lua em Câncer é a mãe ideal, é a mãe como a gente aprendeu vendo televisão e filme que deve ser a mãe, sabe? A mãe que cuida. É o arquétipo da grande mãe, é a lua domiciliada, é a mãe perfeita, a mãe no lugar delas. E aos luas em Cânceres, aí ouvintes, aprendam a saber que vocês às vezes vão decepcionar a mãe de vocês. Esse é um aprendizado de uma lua em Câncer, porque a lua em Câncer não quer decepcionar a mãe. E às vezes a mãe não. E a mãe é lua em Câncer, sua mãe sempre vai gostar de você. Então. Mas eu percebo, né, nas luas em Câncer, e isso aqui eu falo também por mim, existe um receio, né, vou fazer algo que vai desagradar a minha mãe, né, porque eu não quero, eu não quero destruir o castelinho que a gente tem, então, mas você vai desagradar a sua mãe e é parte da sua vida e ela vai continuar te amando. Acho que é uma grande libertação que a lua em Câncer pode fazer, essa, né. E aí nos seus relacionamentos, cuidado com isso, né, esse apego à mãe, essa importância tão grande da mãe na sua vida, né? Porque às vezes isso afasta as pessoas. A gente fala, gente, filhinho da mamãe, né? A lua em Câncer dele, sabe? Aí a pessoa é muito filhinha da mamãe e não desenvolve uma autonomia, assim, né? Tudo tem que ver com a mãe, tudo tem que perguntar para a mãe, tudo, minha mãe, meu tudo, né? Então, eu acho que se libertar, né, disso é um aprendizado também. Uhum. A minha mãe, ela tem a lua em Câncer. E a relação dela com a minha avó, a mãe dela, foi muito complexa. Extremamente. Tipo assim, minha avó teve 11 filhos, contando com a minha mãe. Então foi uma super mãe mesmo, assim, pra minha mãe, a visão dela. E aí, eu não conhecia minha avó, quando eu tinha 2 anos ela morreu. E aí, a minha mãe falava... É muito engraçado que minha mãe, quando fala da minha avó, ela tem um mix, assim. Ela tem uma mágoa, mas uma admiração muito grande. É bem isso mesmo, tipo, sabe que a pessoa é daquele... Entende que a pessoa é daquele jeito, que a pessoa é difícil... Mas mesmo assim, ainda tem aquele apego, sabe? De ter muita consideração. Um dia eu falei pra minha mãe, falei assim, nossa, mas sua mãe era muito tóxica. Aí ela falou, não fala da minha mãe, sabe? Tipo, não fala. Tipo, eu sei, mas não fala. A lua em Câncer honra muito a mãe. Exato. E é muito isso, assim, mais complexa que a relação, mas é a nossa relação.
Quem é você pra falar, seu louco? Fala o que, seu viadinho da sua avó? Cala a Eu falo da boca. minha mãe. Cala a boca, seu viadinho. Não, mas é muito engraçado isso, porque a gente já falou dos 4 elementos. A mãe de Áries, que é signo de fogo, de Touro, que é signo de terra, de Gêmeos, que é signo de ar, e agora de Câncer, que é signo de água. E aí eu fico pensando muito nisso, assim, a Rê falou uma coisa e o Victor também. Primeiro eu quero falar disso da Rê, que é tipo, de abrir o espaço para sua mãe. Que é muito interessante a gente perceber isso, que em determinados signos, diferente de água, do de Câncer, mas assim, nos outros que é fogo e ar, que são mais ríspidos e mais desapegados, mais avoados, parece que a gente cresce com essa expectativa de que a mãe ama muito a gente, incondicionalmente, e que a todo momento ela vai vir atrás da gente. E aí eu acho que não, tem esse momento que a gente tem que abrir o espaço pra mãe também. E isso quebrou minha cabeça. Porque é isso, tipo assim, como que minha mãe, que eu faço ela rir, que eu ajudo ela, que eu não sei o que, ela não liga pra mim? Tipo, tô eu mandando foto de planta pra minha mãe no WhatsApp. E ela, tipo assim, meio, ai, bonito. Ai, manda foto do cachorro. Gente, minha mãe não liga pra mim. Minha mãe. Ela é meu pai, né? E isso tem a ver também com a casa, do mapa, os aspectos. No mapa, tipo, o planeta que rege o pai, no meu mapa, é colado comigo, tá no meu ascendente, do lado do meu sol, sabe? Então, meu pai tá o tempo todo aqui. Eu falo com a minha mãe por tabela, porque meu pai liga de vídeo e ela tá ali do lado. E é um pouco estranho. Enquanto o outro lado tem esse momento também de, às vezes, botar até um limite nessa relação. Enquanto não é só ter que ter abertura. Enfim, todos têm suas questões, seus lados bons e lados ruins. Mas é isso também, de entender o limite. E, sobretudo, entender que é uma pessoa que, assim como você também, tem todos os signos, planetas em determinadas casas, determinadas posições, que se conversam, que se conectam, deixando você totalmente complexo. Sua mãe também é desse jeito. Então imagina que, tipo, a gente imagina, eu não sei, eu tô com 32 anos. Quantas vezes você já não mudou? Por que sua mãe não vai mudar? Sua mãe vai manter aquela mesma relação desde sempre, só sendo fiel ao arquétipo de mãe. Que é uma coisa que a gente define, sabe? É muito injusto. É mentira, na Exato. verdade, né? E é cruel. Só você é tipo de mãe pra quem tem lua em Câncer e Touro. Pro resto, já caiu por terra. Vamos aprofundar mais um pouquinho nos elementos, falando dos outros signos. Como que é a mãe do signo de Leão? É a mãe que manda. Encantadora, eu diria. Mas é minha mãe, rainha. Endeusar a mãe também, né? Eu vejo um pouco diferente a lua em Câncer, a lua em Leão, desculpa. Eu vejo a lua em Leão como uma lua que tira um pouco a atenção do filho. Então, geralmente eu vejo quem tem lua em Leão, às vezes tem uma carência de atenção. Por isso até quer se expressar mais, né? Porque tem uma carência, preciso fazer isso. Então, eu vejo muito a lua em Leão como uma mãe que, de alguma forma, os holofotes iam mais para ela. Então, às vezes porque a mãe era problemática, ou porque a mãe era muito bonita, ou porque a mãe... ela tinha algo que a atenção era para ela. A filha, o filho ia um pouco em segundo plano. Entendi. Tipo, a mãe pensa mais nela do que no filho, é isso que você tá querendo dizer? Pensa mais nela, ou de alguma forma a criança sente, ou o adulto sente, enfim, que a mãe recebe mais olhares. É como se eu tô... um exemplo, né? Ele não tem... Ó, eu tava com o mapa dele aqui esses dias, mas, por exemplo, quando a gente pensa no rei lá agora, né? O rei Charles. Você lembra da rainha, né? Ele não tem a lua em Leão, se eu não me engano. Não lembro da lua dele. Mas a lua em Leão, pra mim, é muito essa coisa assim. É como se o filho ele fica ocultado um pouco pela história da mãe ou pela vida da mãe. Não tem um espaço tanto para a própria personalidade. Por isso ele quer brilhar mais. Aí ele cria uma carência e aí isso estimula ele durante a vida dele querer brilhar, fazer as coisas, mas como uma compensação, né? Eu gosto muito sempre também de imaginar que as luas, elas contam muito da visão pequena, né? Assim,
Se você fosse você, enquanto muitas memórias que nós temos, elas estão ainda gravadas do tamanho que a gente viveu aquela história, né? Então, às vezes você lembra de um fato da sua vida, você acha que aquela pessoa era muito maior, ou aquele lugar era muito maior porque você gravou na sua infância, né? Você pequenininho olhando para aquilo. Quando eu vejo essa lua em Leão, é uma sensação assim, a criança parada, olhando para a mãe, mas a mãe não tá olhando muito para a criança, tá olhando para outra coisa. Eu vejo a lua em Leão como você que tem lua em Leão, você vai ter que ter o aprendizado do seu alto valor, do seu alto amor na vida, sabe? Tem um trabalho com a sua autoafirmação aí, porque a sua lua tá no signo do Sol, e o Sol, né, que é quem rege Leão, fala de poder, fala de governo, fala de valor, assim, né? Então tem um lugar que vai bater ali na sua relação com a mãe, que é de você se autoafirmar na vida mesmo, de você ocupar o seu lugar, né? Então, eu sinto que eu vejo boas mães em Leão quando o filho realmente fala assim, cara, minha mãe é uma leoa, ela é uma rainha mesmo, sabe? E ela, com esse exemplo de ela ser quem ela é, aí você também vai ser quem você é, assim, né? Então, não se veja ocultada atrás da sua mãe, mas pegue o exemplo dela para você também desenvolver esse alto amor, esse alto valor. Uhum. Porque às vezes a pessoa pode colocar a mãe num pedestal e achar que o primeiro lugar vai ser sempre da mãe. E ele nunca vai ter acesso a esse primeiro lugar, porque esse primeiro lugar na vida dele, da melhor pessoa, não é ele, é a mãe dele. E às vezes a gente precisa ser um pouco mais... Não, eu sou protagonista da minha vida. Não a minha mãe nesse sentido, sabe? Sei, eu acho que a Lua em Leão tem até uma questão de... Eu não sei se é o protagonismo, mas tem uma autoridade, assim, né? Que envolve a figura materna, né? Pensando que o Sol é quem governa, né? Então a mãe ela tem um poder, ela é uma autoridade. E aí, como que você vai se relacionar com isso, né? Exatamente, por isso eu vejo essa coisa da ocultação. Eu vejo a lua, a relação com a lua em Leão, é assim, às vezes a mãe que ela é muito... É um exemplo muito social, mas às vezes internamente, ali na família, no dia a dia, não. Eu vejo muito isso nas consultas, assim, uma mãe... Nossa, minha mãe era maravilhosa, fez isso, fez aquilo, fez não sei o que, conquistou, fez... Mas e pra você? Não, eu tava vendo isso. Mas e com a relação... Então, existe essa coisa do orgulho. São mães fortes, né? Lua em Leão são mães fortes. Mas eu vejo muito essa questão de querer mais atenção. Aí vou buscar isso na vida adulta. Você vai acabar projetando nos seus afetos, quero confete! Me coloca no pedestal, por favor! Minha mãe não me colocou, por favor, me coloca. Entendi, agora eu saquei qual que é. Falando em luas de terra, touro é perfeita, mas e virgem, que também é um signo de terra? Como que é uma lua em virgem? Chata. Gente, você é chato. Vamos combinar? Que tem a lua em virgem, você é chato. Que horror! Porque é crítico, porque né, minucioso e pensa muito, racionaliza as próprias emoções, quer entender as coisas. E aí, a mãe útil, sabe? A mãe utilitária, assim, que tá ali no serviço pro filho, né? Então, tem um cuidado. Aqui também pode ter um cuidado um pouco neurótico. E porque é muito cheio de minúcias, assim, sabe? Mas eu vejo assim, gente, galera da Lua em Virgem não perde nada, é muito atenta, né? A galera é muito minuciosa, assim, tá muito ligada nas coisas, tudo, assim. Tipo, Eu vejo a lua em Virgem como uma criança que não teve colo. Ela pode ter tido coisas, mas ela não teve colo. E essas coisas também não foram coisas como uma de touro, né? Que te dou coisas muito prazerosas. Eu te dou o básico, eu te dou a sobrevivência, eu te dou o mínimo e você tem que se acostumar com isso. Então,
A lua em virgem, eu vejo até que, por exemplo, quem tem a lua em virgem, às vezes a pessoa não sabe receber carinho. Mas isso começou lá na relação da infância, né? Para mim, a lua em virgem é isso. É a mãe que às vezes ou trabalhava muito. Para mim, é a mãe desgastada. Então, a mãe ou que trabalhava muito, ou que era doente, ou que tinha alguma coisa que ela não ela estava cansada de alguma forma. Então, eu vejo uma lua cansada, né? Ou que nessa relação estava cansada. Eu vejo o cansaço mais na lua em Capricórnio, que é o exílio da lua, né? O detrimento da Eu vejo lua. em virgem, assim, e vejo quem tem a lua em virgem quer ganhar a mãe pelo fazer, né? Então eu vou ser um bom aluno, eu vou ser inteligente, porque eu quero atenção no que olha o que eu fiz, olha o que eu conquistei. Quero ajudar, Eu quero quero ajudar, ser exato, útil. eu quero ser útil. É. Então, mas é uma lua difícil. Mas cria pessoas maravilhosas, né? São os terapeutas aí, os médicos, os... Eu até digo assim, lua em virgem, cuidado, né? Você tá aí muito no serviço aí pros outros e pra Isso, exato. você, Exato. né, meu bem? Tá se olhando, tá se cuidando também, ou você tá só na atenção, atendendo demanda alheia, né? Então tem uma coisa de você aprender a se nutrir, aprender a se cuidar. Mas eu vejo pessoas muito inteligentes, de lua em virgem, eu que trabalho com teatro também, eu tive uma diretora de lua em virgem, meu, eu respirava estranho, a diretora via. Renata, não tá respirando. Meu dedo tava tenso, ela solta a tensão do dedo, da mão. Fala, caraca, a mulher não perde nada. Ela tinha Mercúrio e Lua em Virgem, ela tava muito ligada. E outras pessoas que eu já trabalhei, assim, com teatro, principalmente, eu falei, cara, essa galera é muito atenta, muito ligada. Então, às vezes tem isso, né? A mãe é muito ali, assim, ligadona nas coisas, e você também acaba sendo alguém que é muito crítico, assim, né? A crítica da mãe às vezes pode pesar, e aí você se torna uma pessoa muito crítica também, de querer ser muito bom, ser muito perfeito, e não existe perfeição. Uhum. Maravilhoso isso. E a lua em Libra? É a mãe gata, a mãe bonita, sua mãe linda, maravilhosa, né? Belíssima. A Milf, né? A Milf. Ai, gente, eu saí desse mercado. Pô, é aquela mãe bonitona, mas nossa, isso eu vejo, né? Às vezes eu vejo assim, mães muito gatas, muito bonitas, e falo, sua mãe, você tem Lua em Libra? A pessoa tem, eu falo, tô vendo aqui na cara da sua mãe. Você também vai ter uma coisa com a beleza, né? Você vai ter uma apreciação da beleza, um valor com a beleza. Vai se conectar, vai fazer compras com a sua mãe, vai no salão com a sua mãe, vai fazer o social com a mamãe. Eu vejo eu e meu lado, né? Que não tem jeito, né? Sou fãzinho de Freud, não dá. Pra mim, a lua em Libra é a criança boneca. Quer ser a boneca da Ai, mãe. difícil, né? Difícil. Boneca da mãe. Então, assim, eu vejo que é uma mãe que geralmente cobrava bons modos, refinamento, senta direito, fala direito, se veste direito. Vários casos, assim, né, de mapas que eu atendi de pessoas que conviviam com anorexia, etc. Tinha lá uma lua em Libra e falava, minha mãe não deixava eu comer, então, assim, é claro, dependendo da posição, não é todo mundo que tem a lua em Libra, tá? Isso é só um exemplo. Mas eu vejo muito como a pessoa que queria ser um nível de beleza absoluta. Perfeição. Exato. Perfeição. De perfeição. E aí, por isso, é como se sempre... eu vejo que é uma lua que carrega muita culpa. Os Lu em Libras aí, eu vejo que eles carregam muita culpa quando eles saem de um personagem que eles se impõem, assim. Né? Sai do salto, de alguma forma, aí fica uma culpa, né? Um medo de ser rejeitado, de ser abandonado. É porque é uma lua que a pessoa busca, de certa maneira, uma validação da mãe. Acho que todas as luas, todos nós buscamos, né? Mas Sim, mas tem uma exigência, tem uma Exato. cobrança excessiva, porque Libra é a exaltação de Saturno, e Saturno é o cara que cobra
cobra que tudo seja bem feito, de acordo com as normas, então a etiqueta, os bons modos, o que os outros vão pensar, né? Se importa com a opinião alheia. Então tem isso, tem que ser perfeita, né? E às vezes isso vai criando na própria pessoa, ela aprendeu com a mãe, aí ela vai se tornando muito autoexigente, e aí ela mesma tem a lua em Libra, ela mesma já tá se cobrando, não é mais a mãe, né? Já virou adulta, mas você carrega essa super autocobrança. E uma coisa também que eu acho interessante a gente falar é que a Lua, ela é muito importante, né? A gente dá muita ênfase ao Sol, porque é mais fácil de ver, o que ficou mais popular do pessoal conhecer. Mas assim, eu como ascendente em Câncer, eu acho que assim, eu geralmente quero muito mais saber qual é a Lua da pessoa do que qual que é o Sol. Eu também. Mas assim, eu acho que é muito importante assim, as pessoas estarem conhecendo aí sobre a Lua de uma maneira mais bacana, porque a Lua é demais. A Lua é demais, né? Porque a Lua vai falar sobre como você sente, como você se relaciona. E a Lua também fala de corporeidade, sabe? Fala de como você é fisicamente também. A Lua materializa coisas assim, né? Então ela fala da sua materialidade e dos seus sentimentos. Ela atravessa corpo e mente, sabe? E sentidos. A Então Lua Lua é é top. esse lado emocional que é o que vai muitas vezes governar as escolhas no dia a dia. A gente tenta ser racional, mas na emoção, na maioria das vezes, a emoção ganha. Então a Lua é forte, né? Não adianta saber o signo do crush sem saber Lua, sem saber Exato, Vênus. exato. E o só fechando aí da Lua em Libra, eu vejo, né, muito que, na minha perspectiva, de que os pais, eles também são um primeiro treinamento que você recebe para o seu propósito, né? Seja um treinamento dificultoso ou um treinamento mais facilitado, dependendo da sua lua e da posição do mapa dela. Mas, por exemplo, eu acredito que quem tem uma lua em Libra vai precisar fazer jogos sociais durante a vida. Vai ser requerido isso dela, né? Então, ela já tem um primeiro treinamento com a mãe. Tem que ser a bonita da mãe. Então, ela já vem com essa lua em Libra para ela desenvolver essa habilidade. Ou as outras luas, né? Acho que ali é um treinamento para um propósito. É claro que às vezes o seu treinamento ali foi bem complexo, né? Vai virar anos de terapia. Eu olhei no astro porque tem uma história muito boa e eu fui ver se minha amiga tinha lua em Libra e ela tem, é muito maravilhoso. Eu tenho você falou isso de ser a boneca da mãe, eu tenho uma. Ai, nem sei se podia contar essa história. Mas essa minha amiga, a mãe dela aparenta ser muito mais jovem do que ela. A mãe dela, as pessoas falam assim, nossa! E é muito engraçado que a mãe dela, ela ama a mãe dela, mas ela tinha uma relação bem estranha, assim. Que a mãe dela, quando saía com ela ao lado, as pessoas na rua falavam assim, ai, você é mãe dela? Nossa, vocês parecem irmãs. E aí a mãe amava, ficava, tipo assim, muito feliz. E aí, isso de ser boneco... Ela sofria, ela não gostava. E aí, isso de ser boneco, a mãe dela comprou... Ela montou uma química, que passaram uma receita pra ela, uma química caseira, pra alisar o cabelo. E aí a mãe pegou e falou assim, não, pera. Aí chamou a filha dela, que é minha amiga, e falou assim, deixa eu testar no seu cabelo antes. Ai, que horror! É horrível essa história. Aí o cabelo da minha amiga caiu, foi horrível, assim, ela, ai, não vou usar em mim. Mas tem essa coisa meio de vou ajeitar o meu filho de um jeito e tal, não sei o quê. Nesse caso, ela foi bem cuzona, né? Vou testar no cabelo da menina. Mas enfim, agora é uma lua que pode ser mais polêmica. Lua em Escorpião. É difícil, gente. A pior lua. A pior Já lua. joguei. Já falei. É porque, como eu disse, existem debilidades e dignidades na astrologia. Queda é a maior debilidade da lua. E o signo da queda da lua é o escorpião. Então, escorpião é um signo que é a queda da lua, ou seja, já começa ali no chão. Quem tem no escorpião tem questão com a mãe, tem BO com a mãe, e é sobre isso. E essa é a sua cura, meu amor. Vai ter que atravessar isso na vida. Né? Relação de controle, né? Escorpião é um signo mais controlador. E, enfim, dramas e dores também, né? Dores. Aceitar que
ser mãe para sua mãe não foi fácil, entendeu? Foi difícil pra caralho para ela ser mãe. Ela sofreu aí, ela não estava na melhor condição de ser mãe quando você chegou. Então, também eu vejo isso nos atendimentos, que a pessoa precisa aceitar a mãe que ela tem e falar, cara, essa é a melhor mãe que eu podia ter, porque foi essa mãe que eu tive, e a vida dela não estava fácil, e eu nasci e foi babado mesmo. Eu vejo a Lua em Escorpião em duas modalidades, assim. Eu vejo a Lua em Escorpião como... Primeiro, assim, aliás, primeira coisa, a Lua em Escorpião é o filho que não entende a mãe. Ele não sente confiança total na mãe. Seja porque ela pode ter sido cruel com ele, seja porque ela tem algum mistério, seja porque é uma mãe que ela sempre tem essa coisa de que eu não sei tudo da minha mãe. Ou uma mãe que carregava segredos, que não gosta de falar da gestação, que não gosta de falar... Sempre tem um segredo. Aí, dentro disso, eu acho que tem duas modalidades. Eu vejo a mãe, né, de quem tem a Lua em Escorpião, como ou a mãe, eu brinco que é a mãe bruxa, a mãe mística. Então, ela vai ser a filha do terapeuta, vai ser a filha da macumbeira, então ela é a mãe que tinha os segredos paranormais, tinha o misticismo, tinha o oculto que ela mexia, ou uma mãe que ela fazia algo que eu não quero que as pessoas descubram. Eu vejo essas duas luas, né? Essas duas modalidades na Lua Escorpião. Então, por exemplo, uma mãe criminosa, ou uma mãe que tinha algum comportamento que eu não quero que as pessoas saibam. É uma coisa só nossa também, mas que eu não gosto nem de comentar muito. Então, eu vejo muito na Lua Escorpião que existe uma comunicação interrompida. Então, a mãe esconde algo, ou o filho também não quer mostrar algo pra mãe. Eu não quero que ela saiba de algo, eu não quero que ela descubra Tem alguns sobre segredos, alguma coisa, assim. algo. Exato, É. exato. E acrescentando, talvez nem você saiba o mistério da sua mãe mesmo, Exato. assim, tipo, você não conheça de fato sua mãe, ela não abriu, ela tem os segredos dela, os mistérios dela, e você, e tem gente que é meu consulente, que a pessoa também não entende a mãe e prefere nem saber, É isso que eu sabe? falo. Eu vejo muito da Lua isso, assim, é como se é um suspense. Eu sei que tem algo, mas eu sei que é algo dolorido ou algo que a gente não vai tocar nesse assunto e a gente fica... É um tabu. É uma mãe que você tem Isso. certos assuntos que são tabus e não se sai disso, né? Agora, uma curiosidade, né? Eu vejo nas luas em cânceres que, por mais que a mãe maravilhosa, só que são mães também que elas podem esconder coisas que você nunca imagina, né? Já uma mãe em Escorpião você também, mas você pode ter uma suspeita na lua em Escorpião, você pode suspeitar. Acho que uma lua em Câncer, quando ela quer esconder uma coisa, você não descobre jamais, assim, é uma coisa... Cara, eu vejo muito na lua em Escorpião, em outros aspectos também, dependendo da lua em casas ocultas, assim, que depois que a mãe vai embora, a pessoa tem uma cura com a mãe, depois que a mãe partiu, sabe? E isso vira um super tema na vida dela e tal. Já vi alguns testemunhos, assim, da lua em Escorpião. Perdi a mãe precocemente, e aí, enfim, isso foi um super problema, um BO naquele tempo, mas depois isso se tornou a cura da vida da pessoa, sabe? Acho que tem esse lado, né, do próprio Escorpião, né, do veneninho, né? Então tem essa dor que pode curar, né? Que aí eu virei essa mãe mística, né? Que ela some, ela vai para um outro lugar, ela vai para um conteúdo, ela vai para um campo que eu não acesso, né? E aí isso eu consigo me ligar a ela de alguma forma, né? É uma lua complexa. Busque, se você tem a lua em Escorpião, busque curar a relação com a sua mãe, porque isso vai curar as suas relações. Porque é gente misteriosa que não fala. Gente que eu não confio, aqueles não é bem louco. Não, mentira, sempre preconceito astral. Vamos agora para uma lua que, teoricamente, é mais de boa, né? Uma lua em Sagitário, como que é? Lua em Sagitário é lua aventureira, é lua professora, lua orientadora,
lua cheia de sabedoria. E é uma lua expansiva também, que dá coice, né? Uma lua de fogo, ativa. E alegre, sarcástica. Eu vejo a lua em Sagitário como uma mãe distante. Então, uma mãe que ela, de alguma forma, o filho enxerga ela, né? É um fogo, eu enxergo ela, mas eu não consigo. É como se você nunca consegue se aproximar dela totalmente. Então, por exemplo, na infância, uma mãe que não conversa, podia até conversar muito, mas é uma lua que eu não vejo muita intimidade entre filho e mãe. Mas eu vejo que quando eles se distanciam, essa intimidade aparece. Então, quando eles estão vivendo próximos, tá, na mesma casa, ou algo assim, essa intimidade ela fica muito, muito distante. Agora, quando tem uma saudade, ou quando existe um espaço entre esses dois, eles se enxergam melhor. Para mim, lua em Sagitário é uma lua que tem hipermetropia. Quando tá perto, ela não sabe lidar bem. Quando tá distante, ela enxerga melhor. Que interessante isso, porque eu vejo do meu namorado, ele tem a lua em Sagitário. E aí ele fala que a relação dele com a mãe dele melhorou quando ele foi embora. Assim, é muito engraçado, porque ele era do interior de São Paulo. E aí quando ele veio pra São Paulo, ele contou pra ela que estava pensando, a mãe dele meio que empurrou. Foi tipo assim, meio, vai. E aí ele falou que é muito melhor, assim, a conversa deles por mensagem. Como que foi a semana? Ele falou que se sentiu muito mais próximo da mãe dele, dessa maneira, do que antes. É muito bizarro. Porque a minha mãe, que era Lua em Áries, quando eu falei que eu ia sair de casa, minha mãe foi na igreja e fez uma promessinha pra mim não sair. Mas por fora eu tava fingindo Nossa, que que absurdo. E por fora eu tava tipo assim, meio, não, tem que ir, tá na hora mesmo. Mas foi pra igreja fazer uma promessa pra mim não conseguir, não ser autorizado. Ainda bem que você conseguiu. Nossa, A ainda praga da mãe É. pesada. Praga da mãe é ruim, porque, isso aí é ruim. É porque Áries é a exaltação do sol, então tem uma coisa de poder aí da mãe. Parecia que ela queria que eu saísse. Ela falou assim, não, também. fica mais um ano aí. Parecia que eu tinha que obedecer, tipo assim, não. Como ela planejou e eu tenho que fazer como ela Eu quis. sinto que a lua em Sagitário ela é muito generosa, né? Porque é um signo jupiterial, Sagitário. Então, ela tem. Você vai conseguir se conectar mais com a mãe, se você se conectar mais com grandes saberes, filosofia, espiritualidade, essas coisas. Que seu boy é super da espiritualidade. Ele é muito. E aí isso tem a ver com ele também, né? Então as pessoas de lua em Sagitário vão buscar se elevar, vão buscar conhecimento, né? Sair desse plano aqui, né? Pensar em coisas de ordem maior. Transcender, né? Então, e aí Sagitário, sim, ela tá ocupada com grandes coisas, ela tá ocupada com coisas de ordem maior. Mas eu acho que isso do distanciamento depende também do signo da pessoa, porque se você for ascendente em signo de fogo, se você tiver bastante coisa em signo de fogo, aí fogo com fogo dá match, então você consegue se conectar, sabe? E eu vejo também uma questão da lua em Sagitário. Existe essa busca aí, né, pelos mestres, pelos gurus, pelos professores, até o endeusamento de algumas pessoas é fácil, né, uma lua em Tem. Sagitário endeusar algumas Tem pessoas. bastante. Mas eu vejo por quê? Porque, de novo, assim, quando você endeusa alguém, quando você tem um guru, quando você tem um mestre, não é uma relação pessoal. É uma relação estruturada em um outro nível. Existe uma hierarquia. Essa pessoa está acima de alguma forma e ela não está acessível a mim. Mas eu quero chegar ali. Eu quero conquistar esse conhecimento, eu quero evoluir, eu quero expandir para eu chegar ali. Então, por isso eu vejo essa criança que quer alcançar a mãe. Eu vejo muita lua em Sagitário isso. É a criança que quer, ou o filho que quer alcançar a mãe. É como se essa mãe sempre está um passo à frente, fazendo alguma coisa, lidando com alguma coisa. Talvez por isso, quando eu tô longe, eu vejo ela melhor, porque... eu também tô fazendo as minhas coisas, tocando a minha vida, eu entendo mais ela agora. Mas eu vejo isso assim, né? Existe um endeusamento. Então, e é muito, para mim, comum
perceber que quem tem a lua em Sagitário muitas vezes não consegue reconhecer os problemas da mãe. Porque a mãe, ela tá nesse espaço idealizado, mas é uma idealização... Virou uma entidade mãe. Exato, né? Mas é uma lua interessante, eu acho uma lua interessante. Olha, eu acho que você vai se conectar com a sua mãe fazendo festa. Faz festa que você vai. Chama a galera, faz festa, fala, mãe, vamos num retiro. Sabe? Ai, olha só esse livro também, né? Porque tem essa coisa dos saberes, A mãe do assim. meu boy, ela é bem rolezeira, assim. Vamos. Ai, adoro. Adoro. Bem o rolê, animada. adoro. Chama pra beber, gente. Ó, jupiterial. Pega um vinho, vai dar rolê com a mãe também. Eu vejo muito, uma coisa que alegra muito a mãe, né, de quem tem a lua em Sagitário, é ver que o filho deu certo. Aquela sensação assim, ele se virou, ele fez, ele foi, sabe? É uma sensação de conseguir... Um pouco, a de Áries empurra, né? A de Sagitário é como se ela abre o caminho, assim, vai lá e eu tô aqui, qualquer coisa, mas vai tocar a sua vida, vai fazer suas coisas, né? Eu vejo isso muito na lua em Sagitário. O Ares, ele dá um chute, vai! O Sagitário não, tipo, eu vejo pela relação como do meu namorado com a mãe dele, que a mãe dele fala, tipo assim, ai, tenho muito orgulho, ela verbaliza de alguma maneira, tipo, deixa claro, é uma lua que deixa tudo muito claro, assim, sabe? Eu sinto que o Sagitário ele tem essa coisa, né? Do Quirón, por exemplo, a figura mitológica, que é aquele professor que vai fazer você se desenvolver no seu melhor, né? Então, aquele professor que vai fazer qual é o potencial do aluno, e aí esse aluno vai se desenvolver no potencial dele, no melhor dele, né? Então a lua em Sagitário quer que você se desenvolva no seu melhor. Acho que a lua em Sagitário, ela é um headhunter. Ai, que Acho legal. ela vê potenciais. É muito bizarro. Porque o meu namorado uma vez falou que quando ele tava lá no interior e tal, era criancinha, e aí tinha uma quadra que tava fazendo, tipo assim, sabe aquele lugar que faz esportes gratuitos pra todas as crianças? E aí ele cismou de fazer ginástica artística. E aí só tinha ele de menino, assim, tipo, da cidade que era muito pequena. E a mãe dele fazia questão de levá-lo em todos os treinos, porque ela adorava, achava bonito, achava que ele tinha jeito. Sabe? Então, tipo, eu acho que é uma mãe muito incentivadora, sabe? Nesse sentido. Sim. É legal a lua Sagita, né? Eu gosto. Ai, também gostei, assim, gente. Ai, queria muito. Mentira, né? Enfim. O que vocês têm a dizer sobre essa relação com a mãe da pessoa que tem a lua em Capricórnio? A lua em Capricórnio é a lua madrasta. Porque os signos, eles dão dignidades ou debilidades para a lua. E Capricórnio é um dos signos da debilidade da lua. A lua, quando está em Capricórnio, ela fica exilada. Então, uma condição de desconforto. Uma condição como se o leite da mãe da lua em Capricórnio, ele é um leite de cabra, entendeu? É mais grosso, assim. Ou então o peito é seco. E aí não vem aquela nutrição também como se espera, sabe? É a lua que tem que trabalhar. Então, a mãe que estava na relação quando o filho nasceu e não teve tempo de ficar em casa cuidando, sabe? Tinha que levar para o trabalho ou deixar com alguém. E aí, o tipo de carinho é mais na objetividade, assim. Meio que não vem um carinho fofinho, gostosinho. É uma mãe que tava mais num corre, assim, né? É o oposto do caranguejo, entende? O oposto do signo de Câncer, né? Então, é mais seco, é mais duro, é mais frio. Por isso que na minha escola de astrologia, na Saturnália, a gente chama de lua madrasta. Então, quem tem a lua em Capricórnio tem uma dureza intrínseca, assim, sabe? Eu vejo a lua em Capricórnio como... Não sei se vocês assistiram aquela Succession. Assisti. E aí tem aquele filho, né? Que ele quer a aprovação do pai, mas ele quer conduzindo bem a empresa, se tornando um grande empresário, se tornando alguém muito importante. Então eu vejo a lua em Capricórnio como
a pessoa que ela quer atingir um controle da vida dela para que a mãe acolha. Então é como se existe assim, eu preciso construir algo, eu preciso ser algo, porque aí sim eu estarei digno de ter a atenção da minha mãe. Eu também vejo a lua em Capricórnio como a lua das mães mais velhas, né? Então, às vezes a mãe foi aquele, Sim, né, faz sentido. o filho que Sim, veio num faz momento sentido. que ela tinha mais idade, ou que ela já tinha construído uma vida sólida e também veio, né? Pode ser como a Rê falou também, né? Aquela mãe que está construindo essa vida, essa, né, vida mais sólida, financeira, mas ao mesmo tempo eu também vejo daquela mãe que já veio com aquela estrutura e aí o filho veio programado. Olha, agora é a hora de eu ser mãe. É como se o filho é visto como uma conquista. É visto como uma coisa assim. Um objetivo, né? Um objetivo, exato. Então ele cresce com essa necessidade de, não é nem ser perfeito, é de ser alguém. Eu preciso ser alguém. E aí, para isso, qualquer coisa que fuja do meu controle, como as minhas emoções, como oscilações da vida, é muito difícil para uma lua em Capricórnio. Porque ela precisa ter um terreno onde ela consiga exercer um certo script. E por isso que eu vejo também muito na lua em Capricórnio um apego. Mas não é um apego emocional, é muito mais um apego à estrutura, um apego Por exemplo, eu vejo muito a lua em Capricórnio que tá naquela relação péssima, mas não separa porque já tá casado, já tá com a casa pronta. Imagina, já escutei esses dias. Imagina, eu tenho que reformar minha casa inteira por causa de uma relação. Imagina. A relação é um detalhe, né? É um detalhe a trabalho. relação. O que minha mãe vai pensar eu nessa altura da minha vida, eu tendo que buscar uma outra pessoa pra construir uma vida? Eu falei, você é lua em Capricórnio. É a lua no signo de Saturno, né? É. Então faz todo sentido isso que o Vitor falou, uma mãe mais velha. Porque Saturno é o mais velho, mais lento dos planetas. Então a mãe não vai ter a mesma vitalidade, o mesmo beat de acompanhar o filho, assim, sabe? Já vai estar em outro lugar. Exato. E uma coisa que eu observo também muito em quem tem lua em Capricórnio é que eles acabam exercendo um cuidado para as pessoas dentro do trabalho. Então é como se eu tenho uma transferência, assim, ao invés de eu criar laços com a minha família, laços emocionais, eu deixo meu lado mais carinhoso dentro do trabalho. Então, às vezes, eu observo muito, quem tem lua em Capricórnio, às vezes está preocupado se o chefe gosta do trabalho, se ele é um bom chefe, se ele está atingindo as metas que foram colocadas. Ele tem muito medo de decepcionar um respeito que foi colocado a ele. Olha, você é alguém, você tem meu respeito. Ele tem medo de decepcionar as pessoas nesse sentido de, olha, confiaram em mim, agora eu preciso honrar isso. Então, é uma lua, mas eu acho uma lua interessante, porque eu vejo que na verdade é uma casca grossa, né? Por dentro ali são pessoas que têm muito Total. medo de ficarem sozinhas, de decepcionar os outros, tem muito medo, né? Eu sinto o Capricórnio esse fake insensível, assim, né? Porque até quando a gente pensa na figura mítica, é uma cabra que tem uma cauda de peixe. Exato. Então exato. tem todo um mistério e a relação com as águas, né? É a relação com as emoções. Só que o Caprica, ele coloca essa casca grossa e por dentro, nossa, eu sinto que são pessoas bem sensíveis. Por isso que se afetam muito, na verdade, né? É muito mais fácil você pisar na bola com um ariano, que depois vai falar, ai, desculpa, ai, tá bom, foda-se, tá, bola pra frente. Passou. Agora vai pisar no calo de um Capricórnio. Fudeu, entendeu? Acabou. Porque a pessoa lá no fundo, ela sente tudo muito. E aí, quando a gente sente tudo muito, a gente cria mais resistência, mais casca, assim, pra não ficar vulnerável, né? Então, eu sinto que o Caprica, ele tem essa casca, mas no fundo, o bicho pega ali por dentro. Tem uma amiga minha que ela tem a lua em Capricórnio, né? E é muito engraçado que ela é canceriana. Então ela é muito canceriana, tem muitas coisas ali em câncer. E a lua dela é em Capricórnio. Então você vê que tem um interior mole ali, mas que tenta proteger muito, assim. Tenta manter algum
controle nas emoções, assim. É muito bizarro. E eu também tenho outra. Eu tenho muitas amigas com lua em Capricórnio, assim, eu me dou muito bem. E essa outra amiga, a mãe, ela falava assim que a mãe dela falava assim, você não é burra. Tipo, ela chegava com algum drama e tal, a mãe falava muito, tipo assim, você não é burra. Não criei filha burra. Tipo assim, é algo muito forte, assim, tipo, de não seja burra, menina. Pelo amor de Deus, prefiro ter um filho bandido do que um filho burro. É tipo isso, discurso da mãe dela. Esse é o carinho, eu da te mãe dei da Lua em tudo. Capricórnio. Eu Não te burra, dei minha tudo. filha, Você não vai fazer isso sabe? comigo. E essa coisa do investimento, dos afetos também, sabe? Eu só vou colocar minhas fichas aqui se eu souber que isso aqui vai dar retorno. Se isso aqui não for dar retorno, eu não vou nem colocar minhas fichas aqui, entendeu? Então é duro, é duro. Mas eu gosto, né? Eu lembro. Gente, ouçam o episódio Capricórnio do Controle Y, como conquistar. E o Nilo, acho que tinha signo de também a lua em Capricórnio. Foi Foi o mim primeiro. um dos melhores. E o Vitor sempre fala dos segredos das luas. E foi ótimo isso. Mas eu gosto, assim. E eu acho que pessoas que têm lua em Capricórnio, pelo menos no meu mapa, assim, elas são pessoas que acabam. Eu gosto de trabalhar com pessoas que têm lua em Capricórnio. Eu me dou muito bem, eu assim. também. E de conviver, né? São pessoas que elas são mais estabilizadas, de certa forma. Não, é que eu também tenho também. muita coisa em Capricórnio, então acho que por isso que eu dou bem, assim, mas é muito engraçado que eu lembro até hoje dessa história do segredo da lua de Capricórnio. Que era, no caso, o Nilo tava falando, assim, eu lembro muito disso que o Nilo disse, que por mais que ele amasse uma pessoa, por mais que ele tivesse super afins, por mais que ele nunca se joga. Sempre tem um pé atrás, por mais que ele esteja amando completamente. Sempre tá preparado pra terminar. Isso aqui tá bom, mas um dia eu não posso ter. É aquela coisa, Capricórnio, tem que estar preparado, sabe? Tem que estar preparado. Vou estar preparado, mas tá amando e tá tudo certo, mas tipo, tô meio distante de alguma maneira. A lua de Saturno, ela tem a consciência da finitude. E ela Perfeito. nunca vai se sentir preenchida totalmente, assim. Não vai ser aquela alegria transbordante. Sempre vai ter esse lugar da solitude, né? De lidar com as suas faltas ali. Então, mesmo que tenha relacionamentos, que tenha realização, tem algum lugar ali que é mais melancólico, sabe? Amo. Eu gosto de Capricórnio, gente. Acho bom. Eu também, gente. Se não fosse o Capricórnio, eu voava, eu me estrepava toda. Graças a galera capricorniana que eu tenho margem para os meus peixes fluírem, senão eu ia ser louca. Perfeito. Agora vamos para uma mãe que pode ser um pouco polêmica. A lua em Aquário. Essa é misteriosa mesmo, né? Porque, cara, eu vejo aquário, cada aquário de um jeito tão específico. O aquário não tem modelo, sabe? É uma lua, teoricamente, deveria ser uma lua mais desapegada, assim, né? Porque aquário tem esse lugar mais racional, mas eu vejo pessoas que têm lua em aquário que são assim com a mãe, muito juntas. Então é um grande mistério pra mim a lua em aquário. Eu acho que é uma lua muito... Ela parece um pouco Capricórnio, né? Porque ela também é de Saturno. Mas tem um distanciamento do ar, do elemento ar, que é isso da troca, da conversa, do pensamento, do entendimento. Uma lua mais conceitual, assim, sabe? Então também acho que o afeto não vai chegar daquela maneira como a gente espera, da comidinha e do carinho. Mas aí depende muito do mapa da pessoa. Eu conheço pessoas que têm lua em aquário e que são bem alternativas, assim. Eu falo, gente, uns são realmente desapegados e outros não. Como você vê, Vitor? Eu vejo a lua em aquário como uma lua onde existe uma... Primeiro, a mãe, ela estimula muito o eu do filho, o indivíduo, o que você gosta, seja de uma maneira positiva ou negativa. Por exemplo, uma mãe que não apoia o filho, e aí o filho é teimoso e vai lá e faz aquela coisa que ele queria fazer porque a mãe não deixou. Ou, por exemplo, a mãe vai lá e apoia. Você quer ser artista? Então vai lá, seja artista. Então, a primeira coisa que eu observo na lua em aquário é que existe essa questão de, olha, você vai ser... escute mais você, né? Só que esse escute mais você, ele pode
funcionar de um lado bom e do lado ruim, né? Vamos colocar assim, pelo amor ou pela dor. Mas acho que o resultado que é gerado é uma coisa de... Olha, o que você quer? Então, a primeira coisa que eu vejo é que a lua em aquário, ela não tem aquela validação total da mãe. É uma coisa assim... por exemplo, uma lua em câncer vai ter ou a mãe controlando, mas existe aquele suporte. A lua em aquário eu não vejo esse suporte. Seja porque a mãe tá tocando a vida dela e ela não vai ficar falando coisinha, fazendo comidinha, apoiando. Meu filho, vive a sua vida. Ela confia na criação dela. Ah, eu eduquei. Ela confia ou ela não foi presente na criação. É aquela coisa assim. Pode eu, ser. eu coloquei na vida, ele que se vire. Eu vejo que é uma lua que dá um espaço, mesmo quando ela é apegada, mas ela dá um espaço assim, sei lá, seu filho tá fazendo tal coisa. É a escolha dele. É uma lua que eu acho que ela não se responsabiliza tanto. Acho que essa é a palavra. É uma mãe que ela não se responsabiliza tanto pelo filho. Tanto, por exemplo, diferente da lua em Capricórnio, que a mãe tem essa coisa de meu filho é um sucesso ou um fracasso. Acho que a lua em Aquário ela não tem isso. Agora, o que eu observo muito em lua em Aquário também, se essa lua no mapa recebe aspectos complicados, né, aspectos desafiadores, eu observo que às vezes é a criança que ela não conheceu a mãe. Então, pode ser, por exemplo, a criança que foi criada por uma outra pessoa, ou que teve uma outra figura e a mãe meio que se torna uma estranha, ou ela só conhece um pouco mais velha, ou quando ela, sei lá, ela viaja, ela vai ter a vida dela, ela cria as coisas dela e ela interage com a mãe. Mas eu vejo que existe essa coisa de eu não tive um contato com a mãe em algum nível, mas depende dos aspectos do mapa, né? Acho que essa questão da intimidade fica em falta, assim, Sim. né? Porque o aquário, ele é um signo mais reservado. É um aquário que tem... O aquário é um signo que tem mais máscaras, assim. Então, ele tem essa coisa do distanciamento. Então, às vezes, eu não conheço minha mãe porque minha mãe não se revela pra mim. Isso. Ela não Ela é se abre, indiferente a isso. ela não se vulnerabiliza pra mim. E pode ser isso também, de tipo, muita autonomia mesmo. A criança, né, deixa o filho criar autonomia. E eu conheço mães das pessoas de lua em aquário que botam o filho também pra trabalhar, assim, sabe? Então, tipo, nossa, a filha tava ali, virou mão de obra, tá ligado? Já vai você me ajudar no meu corre e tal, né? E aí vira uma relação um pouco... quase de igual para igual, assim, de amigas, as mães que são mais amigas, como se fossem colegas dos filhos, e não necessariamente nesse lugar de mãezinha, O sabe? meu o primeiro ex, ele tinha a lua em Aquário. E é muito bizarro isso, porque tudo bateu no caso dele, assim. Principalmente 2 pontos, assim. O primeiro da mãe estimular. A mãe dele o colocou naquele colégio construtivista, assim, Waldorf, sei lá. Então ele cresceu nesse rolê. O Valder foi a cara da lua em Aquário. Sim. Os alternativos, lua em aquário, modos alternativos de criar a Exato. Ai, criança. não vou estimular a competitividade, vou estimular mais o lado artístico e tal. E aí, o meu ex, todos os amigos dele eram desse rolê Waldorf, ficou uma panela muito pequena, assim. Ele tinha esses 6 amigos da vida inteira, assim. E é muito engraçado que todos eram muito perdidos, assim, porque acho que o Waldorf também ajuda de um lado, mas, tipo, faz a pessoa ficar perdida. E outro ponto é que a mãe dele, assim, tipo, ela sempre trabalhou muito, assim, também, ela sempre foi muito ela teve cargos muito altos, não vou falar onde, mas ela teve cargos importantes. E aí, uma época da vida dela, eu não conhecia meu ex ainda, mas ele já tinha, tipo assim, uns 16, 17 anos, ela já começou a falar, olha... vou tirar um sabático e vou ficar um tempo fora. E aí a mãe dele foi, tipo, viajar. Tipo assim, tava separada do pai dele. A mãe tirou um Ela falou sabático. assim, vou tirar um sabático. Ela é separada do pai dele, sim. Falou assim, você tem seu pai, você tem seu contato aqui, seu irmão mais velho. Beijo, tchau. Vou tirar um sabático. A lua é independente. Agora, isso. um ponto que eu observo muito, você falando isso, eu lembrei da lua em Aquário.
geralmente o filho não viu uma estrutura de casal. Ele Você observa não muito. viu os dois. Ele falou assim, nunca vi uma demonstração de afeto do meu pai com a minha mãe. Você me falava isso, assim. Até pode existir uma relação, mas não tem uma visão de casal. Uhum. Ou então a mãe teve outro relacionamento Isso, depois, assim, isso. mas não com o pai, né? Exato. Pode Ah, ser. aquário dá sempre problema. Aqueles não é bem louco. Mentira. É um signo muito bom. Mas Aquário não é debilidade da lua, é só uma lua alternativa, mas não é ruim, assim, em termos astrológicos não é falta de dignidade, não. É só, tipo, entender Debilidade, que é diferente, por enquanto, assim. Escorpião e Capricórnio. Escorpião Tá. e Capricórnio. E agora, vamos para o último signo. A lua em peixes. Eu acho que tenho muita curiosidade desse tipo de pessoa. Que eu tenho duas amigas que têm que têm lua em peixe, cada uma delas. E elas são bem diferentes. Mas ambas têm uma mesma característica. E que aí, depois que vocês explicarem, eu falo. Ai, pode ser aquelas mães loucas, sabe? Que são muito over, assim, amorosas e sei lá. O Peixes tem um pé na ilusão, um pé na fantasia e muita emoção envolvida. Então, sabe quando tudo é muito? Ai, é muito. É amor, é muito amor. Aí exagera, é criatividade, é muito lúdico. Aí também é uma instabilidade emocional muito grande, né? Porque a mãe é esse parquinho de diversões e a pessoa também vai sendo essas emoções flutuantes, assim, porque peixes é um signo mutável das águas, então uma hora tá cheio, uma hora tá acelerado, passa por várias emoções num dia só, sabe? Então lidar com a instabilidade, mas peixes é um signo de amor, né? Um signo benéfico. Então tem um carinho a mais, assim, né? Tem um gostosinho também. Eu vejo a lua em peixes muito emblemática, assim. Eu acho que quem tem uma lua em peixes são pessoas que você percebe muito aquela lua em peixes atuando, assim, né? Mas na relação com a mãe, eu vejo muito como... assim, como a Rê falou, tem uma certa fantasia ou uma ilusão, né? Eu vejo muito isso. Mas eu vejo a lua em peixes como, às vezes, as mães que podem ter sido fanáticas. Por exemplo, a mãe que era muito religiosa, ou que era muito mística, ou que era muito neurótica. Sim. A mãe bruxa. A mãe bruxa, mas é assim, existe uma devoção. É uma mãe que se devota a algo, né? Eu percebo muito isso. E vejo que os filhos da lua em peixes, eles aprendem com a mamãe a dramatizar as coisas. Então, se eu sinto pouco, minha mãe nem olha. Mas se eu sinto muito, minha mãe olha. Então, existe uma certa... tem essa coisa um pouco do sacrifício, eu vejo, da lua em peixes. Então, assim, se eu faço um drama, se eu dou uma coisa, minha mãe... Isso, aí minha mãe olha. Mas se eu... não tô mais normal, minha mãe não olha muito. Vejo também a lua em peixes, né? Que ela pode acontecer também daquele filho que teve que meio que aceitar assim, minha mãe tem uma coisa mais importante do que eu. Por exemplo, os filhos de médicos, os filhos de pessoas... Artista. De artistas. Mãe artista. Então tem aquela coisa assim, não, minha mãe, ela faz uma coisa muito... Ela se devota a algo, né? Só que diferente, por exemplo, de uma lua em leão, que eu falei, né, que a mãe pode ter aquele sucesso, aquela coisa. Eu vejo a lua em peixes que o filho, ele... não sei, por exemplo, vou falar uma coisa assim, imaginária. Mas a Maria Rita com a Elis Regina. Eu não sei qual que é a lua da Maria Rita, mas, por exemplo, eu vejo muito essa dinâmica assim. Minha mãe tá se devotando a algo, só que eu meio que acompanho isso. Eu meio que vejo isso, eu meio que entendo, ou mesmo que me revolto, daqui a pouco eu repito. Outra coisa que eu vejo também na lua em peixes, mães viciadas. Acontece. Né? Então, às vezes, a mãe ela tinha algo que possuía ela. Né? Então, aquele filho vendo a mãe, sei lá, às vezes abusando de alguma substância, de álcool, de droga, era assim, quem é essa mulher? Não é mais minha mãe. Por que ela tá assim? Né? Então, existe essa coisa de tem algo tomando
ou tem algo possuindo a minha mãe. Algo que eu não entendo, que eu não controlo, né? Ou um vício. Então vejo também muito isso. Existe a lua em peixes, ela tem um pezinho com algo fora do controle. Seja uma devoção, seja um vício. E quem tem lua em peixes tem que tomar cuidado com vícios Tem. também, né? Por exemplo, eu tenho muitas coisas em peixes. Eu não tenho a lua em peixes, mas eu tenho muitos planetas em peixes. E o ascendente também. Eu sou uma pessoa que eu não posso usar drogas. Porque eu já vim chapada, entendeu? Então, é sério. E eu sei disso desde criança, assim, desde os meus 15 anos, meu primeiro porre. Eu já sei que, se eu encho a minha cara, se eu uso entorpecentes, eu fico muito maluca. Porque eu já sou meio fora da casinha, assim, né? Então, essa relação com vícios é algo que tá no meu radar desde cedo, assim. Desde, só perceber que eu vou muito mais do que os outros, assim. Quando eu era mais nova, eu falava, gente, de repente a Renata tá desmaiada, daqui a pouco eu tô falando os negócios, tô, sei lá, tirando a roupa, agarrando as pessoas, sei lá, fazendo coisas assim que... tem gente, por exemplo, se a pessoa tem muita coisa em Capricórnio ou Aquário, ela pode usar drogas, ela vai ficar de boa, sabe? Agora, se for peixes, aí fudeu, assim, né? Porque você já veio com É a bizarro droguinha no isso. sangue, Eu né? tenho a Vênus em peixes. Então- E aí, às vezes, eu quero fazer alguma coisa que me dá prazer, que é jogar um joguinho, assim. Jogar, sei lá, no celular, fazer... E eu sou muito viciado. E aí eu me proíbo, porque eu sei que, toma muito meu tempo. Quando eu olho, eu tô horas jogando, tô irritado, tô nervoso. Eu fico muito adicto mesmo, assim, desses pequenos prazeres, sabe? É porque Peixes é um signo de Vênus e de Júpiter, né? E Peixes exalta Vênus. E a exaltação, ela é over. Então, Peixes se apaixona muito. Ah, é um dom sabe? e uma Então, essa maldição. coisa É o do dom e uma Vênus maldição. over, é o over do prazer, é o over do amor, é o over do não sei o que, né? Então tem que tomar cuidado, porque Vênus e seus venenos, essas coisas viciam, né? A paixão, as drogas, as bebidas e tal, tudo que dá muito prazer, assim, Peixes vai muito. E o lado devoto que o Vitor tava falando é por conta desse lado jupiterial, né? Porque Júpiter é essa conexão com o divino, com o conhecimento, com algo maior, e isso é a dignidade pisciana, né? É um lugar de nossa, é o domicílio de Júpiter, peixe, sabe? Pela astrologia tradicional. Então, realmente, um peixes bem trabalhado, ele é mais trabalhado na espiritualidade, assim. Antes de eu trabalhar minha espiritualidade, eu era uma baita de uma sofredora, sabe? Ou louca. Né? Aí, graças a Deus, uma hora eu falei, nossa, pra eu ser uma pisciana real, assim, né, potente, eu preciso me desenvolver no autoconhecimento, na espiritualidade, pra eu canalizar essa força jupiterial e não só ficar me perdendo nos prazeres da vida. Eu também vejo uma coisa muito comum em quem tem lua em peixes, foram crianças que elas tiveram muitas doenças na infância. Então, às vezes, tinha, assim, muitas gripes, muitas doenças estranhas, febres, assim, não doenças seríssimas, mas pode ter alguma coisa que ela adoecia. Então, eu vejo quem tem lua em peixes adulto, que ele, às vezes, vai ter doenças estranhas e que tem um fundo emocional, né? Eles precisam de um descanso. Aí, esse descanso vem pela doença, né? Então, por exemplo... eu terminei um relacionamento, aí eu fico muito doente muito tempo, aí desenvolvo alguma alergia que não acha causa, aí vai num médico, vai em outro, depois aquilo some de uma hora para outra, quando tá se apaixonando por uma outra pessoa. Então eu vejo que tem essa coisa muito psicossomática, mas também existem essas manifestações corporais das emoções também. Né? Tanto eu vejo isso, assim, extrapola pro corpo, né? Extrapola pro corpo. Eu vejo isso mais dependendo da casa, assim. Mas eu entendo que tem essa somatização e é uma lua mais movida às paixões mesmo. E o que é importante para a lua em peixes, e imagino que as mães das pessoas luas em peixes, é não ficar parado, né? Você não se dá bem com uma coisa estagnada. Peixes é movimento, então assim como sua mãe teve várias eras, fases, né? Passou por várias fases, várias mães, assim, sabe? Sua mãe é muitas, né? Aí você também é uma pessoa que
porque para fluir melhor na vida, nas emoções, nas relações, você precisa estar sempre em movimento Ai, constante. que maravilhoso isso. Eu tenho 2 amigas. Eu achei que um amigo meu era, mas não. A lua dele é em Capricórnio. Ele é pisciano. E aí, desculpa, a lua dele é em Aquário. E aí, ele falava que ele era mãe da mãe dele. Ele se achava muito mãe da mãe dele, nesse sentido. Que a mãe dele dava tanta liberdade que às vezes a mãe dele ia aconselhar ele. Ia pedir conselho pra ele. Era muito bizarro, assim. Mas as 2 pessoas de peixes. As 2 pessoas de lua em peixes. Ambas, elas têm umas relações um pouco complicadas com a mãe. E aí eu queria ver pra você se faz sentido. Que talvez a mãe não entenda o limite entre ela e o filho. Porque ambas foram muito cobradas pela mãe. Enfim, era uma outra época, mãe dos anos 90, que ali de adolescente, mãe de quem foi adolescente dos anos 2000, tinha muita cobrança, principalmente para mulheres. Você tem que ser magra, você tem que ser desse jeito, você tem que ser... Tipo, parecia que a mãe se projetava muito ali. Tipo, você tem que casar, você tem que... Projeta as questões dela no filho ali. Vocês acham que faz sentido? Pode acontecer. Eu acho que assim. faz. É. Eu acho que depende também do aspecto com a lua no mapa, da posição da lua no mapa. Mas, sabe, enquanto o Y tava falando, eu fiquei pensando no Cisne Negro, né? Nesse filme. Eu falei, nossa, será que essa poderia ser uma lua em peixes? Acho que sim. Uma mãe que, ela é uma artista frustrada, então ela quer que a filha, então, seja artista. Ela Aí idealiza ela vai lá, tudo. Desde criança já coloca a criança pra fazer teste de... Ela idealiza, ela tem um sonho na cabeça dela e aí ela não conseguiu realizar, ela quer que a filha realize. Claro, precisa de terapia aí, o babado, né? Mas não, eu acho que não é, tipo... Não é assim, ai meu Deus, minha lua em peixes, eu corro esse risco. Não, mas pode acontecer, como a lua em Libra também, né? Que são as luas venusianas, né? Principalmente, assim. É maravilhoso. Então tá, entendemos todas as mães, vimos como todo mundo vai precisar de terapia, de qualquer jeito. E agora eu tenho algumas questões pra finalizar e a gente entender. Primeiro eu queria perguntar pra vocês. A mãe, a lua no nosso mapa, que também representa no nosso mapa, não só nossa mãe, mas também nossas emoções, se nós tivermos, enfim, vale deixar claro aqui que nada tá escrito em pedra. As coisas, como o Victor disse, assim, explicou até na lua de Aquário. Depende muito de aspecto, a lua vai estar em casas diferentes, pode estar no mesmo signo, mas em casas diferentes. Isso também muda essa relação. Aspectos de outros planetas muda essa relação, pode deixar mais específico. Enfim, você precisa fazer esse mapa astral. Mas a questão que eu queria perguntar é: se a pessoa não tiver uma boa relação com a lua estiver num campo meio difícil, mal aspectado, ou mesmo assim a relação com a mãe, vocês acham que isso pode bloquear o mapa da pessoa? Bloquear de prosperidade, de encontrar um amor, dificultar? Não necessariamente, acho que tem um ponto também, isso eu falo muito pros clientes. Às vezes quando eu tô lendo o mapa, e aí uma vez eu falei pra uma cliente, eu olhando o mapa dela, eu disse, olha, essa questão de consumismo que você tem vem da sua mãe. Então trabalha a relação com a sua mãe de maneira interior, que aí sim você vai, de alguma forma também conseguir curar ou lidar com a sua questão de consumismo. E eu falei, então você precisa se resolver com a sua mãe. Mas se resolver com a sua mãe não é se resolver lá externamente. Porque às vezes a sua mãe é doida, entendeu? Então não vai dar pra você se resolver. Eu vou lá sentar com a mamãezinha no sofazinho pra gente viver uma vida que a gente não construiu. Não. Mas você precisa se apropriar da sua vida, da sua história. Se na sua história você teve uma mãe que ela foi desequilibrada ou que foi uma relação difícil, isso faz parte da sua história. Isso você não vai conseguir alterar. Mas o que você pode alterar? Como que você lida com essa história dentro de você? Né? Então foi o que eu falei para ela. Eu falei, não se imponha viver uma relação externa perfeita com a mãe. Porque isso vai ser outra ilusão e outra fuga. Falei, o que é importante? Você ter uma relação interior com essa história. Não necessariamente positiva, mas entender que isso fez parte do seu caminho. Então, acho que nesse sentido, quando a gente fala de uma lua, que às vezes você não quer lidar com a sua história emocional de vida, ela pode te bloquear de inúmeras formas. Né? Mas, a partir do momento que você entende essa história sua, e tá aí a astrologia, a terapia, o autoconhecimento. Né? O autoconhecimento é isso, você vai... E autoconhecimento é muito lunar. Se olhe, se sinta, e aí você vai conseguir até entender suas reações.
Então acho que nesse sentido, quando a gente pensa nessa lua bem trabalhada dentro de nós, ela vai fazer milagres. Mas ela mal trabalhada dentro de nós, ela vai fazer desgraças terríveis, porque é a lua. Sim. Tudo depende mesmo, né, de como você aplica. Um mapa astral nunca vai ser uma sentença, sabe? E a lua, ela é um luminar, ela é um astro que traz luminosidade, né? Então, tem algo de muito bom ali. É uma clareira no mapa de uma pessoa. Se a lua tiver em casas ocultas, por exemplo, casa 8, casa 6, casa 12, né? Fica mais difícil o acesso, porque não vê o ascendente. Se for lua cheia, o caso da sua amiga, que tem o sol em Câncer, a lua em Capricórnio, uma oposição. Tem um aspecto de conflito intrínseco ali com a mãe, ou do pai com a mãe. Você desde criança viu o sol batendo de frente com a lua, então você está acostumado a conflitos, né? Então assim, mas é o que você tem, né? O mapa que chega para você é um mapa perfeito, tá tudo ali, tudo você resolve nele mesmo, né? Então, quando a gente aceita a nossa história, né? Acolhe, integra isso dentro da gente, a gente pode ir daqui para frente. O que às vezes eu vejo é que a gente fica muito vivendo eu não consigo, preso em histórias do passado. Às vezes essas histórias nem são suas, a história é lá da sua mãe, a história é lá de trás, assim, né? E aí isso fica travando a vida. Como eu disse na Lua em Gêmeos, eu tenho vários BOs com a minha mãe e ela nem sabe, assim. Tudo eu resolvo em terapia, nas holísticas, e vou conversando com ela internamente e trabalhando a minha forma de ver, né? É como se eu fosse mudando a minha percepção, assim, e aceitando que, gente, essas mães nos deram a vida, e isso já é muita coisa. Então, já é digno de gratidão, sabe? E aí cada uma dá o que pode também. Claro que uma lua em Câncer, em trígono com ascendente, em trígono com sol, com certeza vai dar muito mais, né? Uma lua em Touro, ela tem condição de dar. Agora, se for uma lua oposta a Saturno, ela não tem condição de dar. Ela não tinha de onde tirar, mas ela deu o melhor que ela pôde. Sabe? Então, quando a gente aceita isso, a gente se libera, assim, para viver os nossos sonhos, nossas realizações. E aí, um adendo, né, que aí é um pouco diferente a minha visão da do Vitor por conta da astrologia tradicional para a moderna, é que na tradição, a casa 10, que é a casa da carreira, da projeção pública, é a casa da mãe. Então, quanto melhor você se resolve com a senhora, sua mãe, melhor você vai realizar a força do destino para sua vida, assim, sabe? O mundo se abre para você conquistar, para você realizar, para você se lançar mesmo no mundo. E aí, se isso tá mal resolvido, aí você fica meio que miguelando o seu próprio destino. Eu achei maravilhoso isso que vocês falaram de... Você veio com o mapa que você tem, né, sabe? Tipo, você tem a melhor mãe que você pode ter, nesse sentido. E eu acho que é muito bom, porque recentemente eu tenho lidado com isso na terapia. E o meu terapeuta, ele falou algo que eu achei muito interessante, assim. Que ele falou assim, ele foi investigando, perguntando e tal. E aí eu até fui anotando durante a consulta. E aí ele falou assim, eu falei, minha mãe nunca me deu carinho, nunca me acolheu. Eu nunca, tipo assim, quando eu briguei na escola, minha mãe é Lua em Áries, lembrando. Eu cheguei da escola que eu tinha brigado, ela falou assim, se você chegar chorando, você vai apanhar de novo. Então, assim, se vira na escola. Então, tipo, aí eu virei o quê? Uma criança de escola pública briguenta, porque eu brigava com todo mundo, eu resolvia na porrada, não discutia, não conversava, tipo assim, não vou chegar em casa pra minha mãe resolver, não vou levar problema. Então, tipo, e aí eu cheguei nessa conclusão, tipo assim, ela nunca me acolheu. Ele falou assim, você sente falta desse acolhimento? E aí eu falei assim, eu acho que eu sinto e tal, não sei o quê. E aí eu fui voltando, e aí é isso. Tipo, eu fui voltando pra um lugar que, tipo, eu me tornei quem eu sou hoje, não romantizando. Enfim, porque tem mães que são tóxicas, tem mães que prejudicam a vida da pessoa, tem mães que são podres, assim, nesse sentido. Mas não romantizando, novamente, isso. Mas é quem eu sou. Sabe? E tipo, e é o que o Victor disse, se apropriar da minha história e tomar esse controle dessa narrativa, de tipo,
Por que que eu quero esse acolhimento agora, se eu não tive quando criança? Quem você se tornou hoje foi aquela criança, sabe? Tipo, aí eu entendo, assim, hoje com a visão. Minha mãe teve síndrome do pânico. Minha mãe teve depressão, que ela sofreu um assalto no trabalho dela. Minha mãe não conseguia sair de casa. E aí hoje eu tenho essa visão. Quando eu era criança eu não sabia, só não me sentia acolhido, mas é isso, ela não suportava que eu levasse mais problemas pra ela. Porque ela não aguentava mesmo, não é porque ela era ruim e tal, enfim. Então são várias questões que eu comecei a me deparar. E eu comecei a olhar mais, meio que mudar o filtro da minha história. Me apropriar mais dessa história mesmo, assim, de tipo, entender, falar assim, não, ela teve essa dificuldade, é uma pessoa, sabe? Assim como a gente muda, imagina que eu tô com 33 anos, minha mãe me teve com 35, eu sou cheio de dúvidas, cheio de noias, cheio de questões, imagina que ela, tipo, 2 anos mais velha do que ela me tinha. Sabe, é uma cobrança muito assustadora nesse sentido, sabe? E uma culpa, sabe? Joga uma culpa pra essa pessoa. A minha mãe era assim, tipo, quando eu tava doente e eu queria faltar na escola, ela falava assim, tá com febre? Tá morrendo? Então, se não tá, vai pra escola. Olha, Tirissa, Ai. a minha mãe de lua em câncer, né? Ela falava assim, filho, falta na escola hoje pra você ficar com a mãe. Aí eu com meu Mercúrio, né? Não, quero estudar. E aí você vai lidar com isso na vida adulta, né? Por exemplo, meus pais sempre me cobraram uma certa produtividade, notas, estudos, trabalhos, né? E hoje em dia não tem mais essa cobrança que vem deles, tem minha mesmo. Então, eu sou uma pessoa que trabalha muito, eu sou workaholic, eu não paro pra descansar. E aí, isso é um problema da minha vida hoje em dia, sabe? Mas eu sei que, tipo, vem dessa criação, não pode faltar, tem que ir pra escola. Tem que ter um trabalho, tem que não sei o quê, né? E é isso, assim, né? Então, aí, agora, a adulta, a gente vai internamente aprendendo que, nossa, não precisa ser assim, sabe? Eu posso ser mais carinhosa comigo, né? Não tenho nada em câncer, mas eu posso me permitir. Me dá uma carícia, né? É muito bizarro isso, porque esses dias eu estava assistindo um documentário da Alanis Morissette na HBO Max, assim, que era do álbum dela, Jagged Little Pill, e como que foi o sucesso estrondoso que ela fez, como foi muito absurdo. E aí ela falava uma coisa que eu me identifiquei muito, que ela falou assim, gente, eu ficava acordada, ela virava durante a turnê, virava a noite trabalhando, organizando, planejando e tal, não sei o quê. E ela falou que as pessoas haviam, tipo, acordado até 5 da manhã, virando a noite, várias noites seguidas, trabalhando, e as pessoas elogiavam. E ela falou assim, se eu estivesse virado à noite usando drogas, usando heroína, usando cocaína, as pessoas iam pedir socorro. Ia falar assim, me interditar, falar, você precisa de ajuda. Sendo que o trabalho também pode ser um vício da pessoa. Ela falou assim, eu estava viciada em trabalho, tipo, e era um vício que estava me prejudicando muito. Eu passo por isso, gente. Eu sou uma pessoa viciada em trabalho. Eu sei, tipo, vários amigos meus já me falaram, você precisa parar com isso, porque senão você vai ter um burnout, porque isso é uma forma de canalizar o então, vício e aí também, minha mãe, nesse quesito, ela é a pessoa que, tipo assim, pra quê? Não tá bom, tipo assim, nesse sentido, ela me acalma nesse sentido. E pra finalizar, eu queria... O meu terapeuta me jogou uma pensata, e aí eu queria concluir com vocês. Ele jogou, tipo assim, um raciocínio pra mim, e terminou a sessão e entrou de férias. E aí ele falou assim, ele tava falando da minha mãe, né? Ele falou assim, olha, se você estiver aqui ignorando laços sanguíneos, a sua criação, o papel, o arquétipo de mãe, pensando na pessoa, na minha mãe que chama Maria, como que é a sua relação, a relação do Kleber com a Maria? Qual que é o seu interesse na relação com ela? Vou terminar por aqui, e aí eu tô pensando há semanas isso. E aí foi muito interessante voltar para esse lado, assim, porque muitas vezes a gente esquece que é uma relação que a gente tem que nutrir, que a gente tem que redescobrir, a gente tem que se reaproximar, a gente até falou isso sobre abrir o espaço para a pessoa se aproximar, que a gente vai ficando num modo automático de cobranças, aí eu cobro isso, a pessoa cobra aquilo de volta, aí eu cobro aquilo, e aí eu acho que eu tenho que fazer aquilo porque ela é minha mãe, e ela acha que eu tenho que fazer aquilo porque eu sou filho, e aí só ficam essas cobranças, sabe? Não tem essa humanização das pessoas.
Então aí eu tô ainda pensando sobre isso, mas eu gosto de jogar pra audiência. Assim, de tipo, de ressignificar essa relação com a sua mãe. Entender também as dores dela. Enfim, novamente, se for uma mãe tóxica, uma mãe que... É humanizar. Humanizar, né? Tirar essa entidade mãe sobre a senhora, sua mãe, e vê-la como uma mulher, uma pessoa que também é cheia de defeitos, vulnerabilidades, inseguranças e qualidades e brilhos e tudo mais, assim. E lembrar que a sua mãe também teve uma mãe. Uhum. Total! Nossa, gente, eu não lembro qual é a lua da minha mãe, eu vou olhar agora. Sua mãe também teve uma mãe, sua mãe também tem uma história. Pois é. Com certeza. Nossa, obrigada, Vitor. Agora vou eu. Não, minha mãe era doida, gente.